Foi sábado. Sábado o cara matou o pai e a mãe, ainda feriu os irmãos. Foi ontem, né? Foi ontem? Foi ontem. O outro foi pescar com o pai, beberam, brigaram e aí ele matou o pai. Olha aí. Olha, o problema é o seguinte, quando um poder se divide, pronto, tudo está acabado. Não é não? Repare, Deus é radical, Ele não dividiu a criação do mundo com ninguém, só Ele. Então, se Deus é radical, quanto mais Bernardo, não é não? Não, teu pai é um só. É. O pai pode ser um só. Aliás, o que pode ser um só é a mãe. O pai pode ser uma dúvida. Mas a mãe é a certeza. É ou não é? Tanto que o avô diz assim: os filhos de minhas filhas, meus netos são. De meus filhos serão ou não? Não é não? O pai é a dúvida, a mãe é a certeza. Não é ou não é? Ninguém pode duvidar da mãe, né? Do pai duvida. Pois é, tá virando bagunça. O cara matou com facada, meu. A faca desse tamanho assim. Foi uma coisa estúpida. Ele morreu logo e ela morreu no hospital, né? Que coisa horrível, rapaz. É isso mesmo. Ela ainda chegou viva no hospital e ainda disse assim: cuidem dele. Tá vendo? A mãe é mãe, né? Quer dizer, nem todas. Porque tem umas mães aí que não valem nada. Como tem filho que também não vale nada. Como tem pai que não vale nada. Como tem a família que não vale nada. Sempre tem alguma coisa que não vale nada. E sempre tem alguma coisa que vale tudo. Sempre tem alguma coisa que dá até inflação, Mas vamos fazer a nossa prece, vamos elevar nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus, aos Espíritos, por esta casa existir. Principalmente aqui, ó, na praia da Baía de Todos os Santos. Que o nosso centro não fica perto do mar, fica quase no mar. E isso tem um propósito. Essa energia que vem daí do mar é importante até para os nossos trabalhos de desobsessão. Então tudo foi planejado. Até mesmo o terreno foi adredemente escolhido pelos espíritos. Lúcia, minha ex-mulher, sonhou com Estela Tarquínio de Souza, a mãe de Amâncio Souza Neto. E aí sonhou querendo que se construísse aqui uma creche e uma casa espírita, que ela não professava o espiritismo, mas era simpatizante do espiritismo, Dona Estela Tarquínio de Souza. Depois ela aparecia e apareceu para ele dizendo que ele devia doar esse terreno, e a pessoa a quem ele ia doar
ia procurá-lo. E fui eu que fui procurar. Porque eu passei por aqui um dia com o Fernando, uma pessoa muito dedicada aqui ao centro, tudo, mas terminou saindo, questões particulares. E eu estava procurando um lugar para a gente ver se comprava, ver se comprava, porque dinheiro não tinha. Aí eu vim aqui, era um terreno baldio, aqui era uma casa. Aqui foi uma boate chamada Canto da Sereia. Aqui, isso aqui. Aí eu disse, dê uma ré. Ele deu, eu fiz, é aqui que a gente vai construir o teatro. E a creche. Não deu outra. Olha nós aqui. Precariamente, mas estamos aqui. É porque nós não temos recursos. Mas que é o centro mais bem localizado da Bahia, Tinha uma pessoa aqui que hoje está aí, né, fazendo palestra e tal, e coisa, né? Dizia, mas você não fique falando isso não, que aqui é privilegiado. E por que eu não vou falar? Vocês acham que algum centro em Salvador tem uma vista dessa? A maioria tem a favela atrás, como lá em Pau da Lima, na Cobem, lá no Cidade da Luz, tudo é favela. Aqui não. Aqui nem os peixes nos incomodam. Também porque são mudos, né? Aqui tem um mar, a gente podia até fazer um turismo aí, um espiritu. Aí. Mas você já fez, né? Eu já fiz espiritu, você sabia? Aqui a gente pode alugar, o problema é se a lancha naufragar e vai sair em Jornal Nacional, vão lembrar, né? É melhor deixar para lá esse negócio. Mas eu já fiz espiritu, não já? Então, tira aí do corpo e leva para trabalhar com a sociedade. A gente eu estou cansado de fazer isso. Então a gente pode fazer aí Então isso aí é muito importante para nós. É fundamental. Bom, mas eu vou ler antes do trabalho, eu quero ler para vocês. Acenda aí a luz, por favor. Está uma economia aqui miserável, né? Também a gente não tem dinheiro para nada. É uma coisa que eu queria que alguém digitasse. Para botar aí embaixo, agora tem que ser com letras grandes. Eu vou ler para vocês. Isso aqui eu recebi uma vez, uma noite. Eu estava assim muito... porque eu tenho algumas crises existenciais. Não tem negócio de depressão, coisa nenhuma. É que eu fico ainda, eu estou tentando me convencer daquilo que eu tive a oportunidade de testemunhar. O espírito, tudo. Então, eu ainda luto muito com isso, porque eu tinha uma formação muito cartesiana, né? Muito cético. Muito cético, e eu, até hoje, eu estou nessa, certo? Tem que ter a Mas comprovação científica. Mas a comprovação científica é muito importante. É o seu eixo. É mesmo, agora mesmo desencarnou um dos maiores pesquisadores espíritas de todos os tempos, chamado Hernani Guimarães Andrade. Ele desencarnou, era um cientista, um homem espetacular. E não, foram dois grandes pesquisadores que o movimento espírita perdeu. Foi Henrique Rodrigues, em Minas, e Hernani Guimarães Andrade.
com o Hernani, ele de vez em quando me telefonava, ele levava 40 minutos no telefone, lá de Campinas, em São Paulo, conversando comigo, e ele discutiu algumas vezes uma tese dele sobre o campo biomagnético da vida. É o campo biomagnético da vida. Eu fiz até um trabalho sobre isso. E ele dizia, olha, Bernardo, me permita a falta de modéstia, mas nós somos alijados do movimento espírita brasileiro, porque nós não enaltecemos a literatura mediúnica, que nós combatemos a literatura mediúnica no Brasil por ser medíocre, disse ele assim. É muito medíocre, coisa de terceiro mundo, é coisa para brasileiro ignorante. É coisa para brasileiro que escolhe esses 3 imbecis do Brother, né? Big Brother. Ali, nesses 3 idiotas, é um retrato cultural do Brasil. Milhões de pessoas voltaram em 3 cretinozinhos. Então, aí está o Brasil. O Brasil é isso. Então, um Hernani Guimarães Andrade, um Henrique Rodrigues, um Herculano Pires, um Carlos Embaçaí, um Jorge Risini, e eles me incluem nisso, né? Então, nós estamos deslocados no movimento espírita brasileiro, pela sua mediocridade. Tem gente metida a gênio aí, querendo até interpretar mediunidade através da matemática. Dando uma de gêniozinho, e na verdade, essa pessoa é medíocre. Então, eu vou reparar que no Brasil, só quem tem vez é o medíocre. É uma pessoa de talento, uma pessoa versátil, uma pessoa inteligente, que tem um poder, né, de criatividade assim, muito grande. Essas pessoas são esmagadas. Por que são pessoas diferenciadas e críticas? Porque eles arrasam com a mediocridade. É por aí. Pessoas diferenciadas. São diferentes. Eu não quero me colocar no rol de pessoas, né, bem dotadas intelectualmente, mas eu me esforço para estar à altura da doutrina. Agora, a doutrina hoje no movimento, a doutrina espírita hoje está entregue aqui. Está entregue à mediocridade. Pessoas famosas, mas medíocres. Por isso que são famosas. É como a literatura no Brasil, a arte, a política, o direito. Até Lula, que não tem certo discernimento. Está meio atrapalhado. Ele entende muito de torneiro mecânico, né? Ele chegou a fazer uma crítica dura ao judiciário. Foi. Que o judiciário que pega processo para levar 10, 15 anos para ser julgado, isso é ser medíocre. Uns juízes que nem sabem prolatar uma sentença e que dá ao auxiliar esse poder para ele depois assinar, sem nem ler, que muitos fazem isso. Demais. Vocês sabiam? Sabia. Eu conheço. E o pessoal do cartório, às vezes, é que faz, né? Ó. Vocês sabiam dessa? Agora entrou ali por quê? Marmelada. Porque ser desembargador no Brasil é marmelada. Ser ministro de Tribunal Superior é marmelada. Por que não faz concurso? Nos Estados Unidos fazem concurso, o juiz eleito pelo povo. Vocês sabiam dessa? Nos Estados Unidos é o povo que elege o pessoal do judiciário. Aqui não, é prestígio político. Então entra
barata, percevejo, né? Principalmente grilo, né? Entra tudo. A verdade é. Então, o espiritismo num país desse tem que estar de acordo com a mediocridade. Hoje mesmo, Inalda estava falando que no programa de rádio aí, as pessoas falando de processos obsessivos, aí o cara lá, procura um psicólogo, procura um psicólogo, procura um psicólogo. Quer dizer, que negócio é esse? Aí ela telefonou e perguntou se acaso que não poderia procurar um centro espírita, e qual a visão espírita de um problema tratado até pela psicologia. Aí boicotaram a pergunta dela. Isso mostra que existe um propósito para uma deliberação para esculhambar com o espiritismo. Está vendo aí? Aí quando acabar eu sou radical e tenho dor de cotovelo. Diz que eu tenho dor de cotovelo. Eu nunca tive dor de cotovelo. Aliás, minhas dores não são nem no cotovelo. Hein? Veja só. É. Só se aqui a gente fabrica, né não? Não. Vocês vieram para cá porque foram remunerados, foi eu que trouxe para aqui, não é? Muito pelo contrário, a gente procura até minimizar o problema, né? Agora, cada um é que sabe de si, viu? Por que um rapaz que veio da igreja pentecostal, ele estava aí com o pé engessado, mas engessou por outra coisa, porque ele é lutador de karatê e participou de umas lutas aí, e aí houve fissura no osso e tal, ele não cuidou e pronto. Mas ele veio da igreja pentecostal completamente obsidiado. Eu não sei quem foi que foi testemunha aí embaixo na secretaria. Ele não falava coisa com coisa. Acho que Ferreirinha estava no dia. Reuniu a família e disse, olha, tem uma coisa importante para vocês. Todo mundo pensando que era alguma coisa assim. Não? Jesus me encarregou de salvar vocês. Pronto, aí começou a maluquice. E de onde ele veio? Da Cidade da Luz. Lá, uma pessoa disse, olha, não adianta ele vir para aqui tomar paz. Procure Bernardo, disse escondido. Uma pessoa da própria equipe lá do Mangangão. Fez, olha, não adianta vir para cá. E a moça me disse que ele falou assim em tom de segredo. Não adianta, aqui não resolve nada, pode ir lá em Bernardo. Então quem está fabricando é lá. E a gente beneficia. Quer dizer, o produto vem de lá, a gente beneficia aqui e exporta. Manda embora. Olha, isso aí não é só obsessão não, isso é falta, sabe de quê? Do respeito que acabou na família, da ordem, da disciplina e do limite. Acabou. Olha, Mena, meu pai, e acho que o pai de muita gente aqui, pelo menos da minha geração, é isso? Que nós fomos gerados numa época diferente. Meu pai dizia assim, ó, 7 horas aqui para jantar. Quem não chegar não janta. E era mesmo. 10 horas todo mundo aqui, eram 3 irmãos, para dormir.
De manhã, minha mãe, e lá em casa tinha empregada, fazia a cama. Cada um pegasse urinol, porque naquele tempo usava urinol. Esmaltado. Esmaltado, branquinho. É aí que tinham que ter muito cuidado, sabe, para não... É, É isso aí, cara. a coisa não... Dinheiro na mão da gente, oxe, era vendaval mesmo, porque não chegava mesmo. Hoje não. Os adolescentes entram com Cartão de crédito. cartão de crédito, cheio de grana, acorda a hora que quer. Dia de domingo, acordava a mesma hora que dia de semana para ir para a escola. E acordou, faz a cama. Varreu o quarto, revezava, eram 3 irmãos, cada dia era um. Então eu fui educado assim. Hoje, quantas mulheres chegam aí embaixo, mães, mas meu filho não quer nada, não quer estudar, não quer trabalhar. Eu digo, quantos anos tem? 21, 22. Eu digo, vem cá, ele tem um quarto só para ele? Tem. Tem videogame? Tem. Tem televisão? Tem. Tem computador. Tem computador? Tem. A cama é feita todo dia direitinho para ele? É. Tem prancha de surf, quando às vezes não, às vezes tem. Tem a comidinha à mesa todo dia, certinho? Tem. Eu digo, minha filha, até eu, se tivesse uma mordomia dessa, eu ia trabalhar. Pra quê, hein? Ainda mesada. Ainda tem mesada. Não, ainda dá ordem. Eu, quando ia para cinema, eu vendia manga, abacate na esquina. Ou então pegava a garrafa para vender, eu vendia. Para arranjar escolar uma graninha para o cinema. E ainda ia para o cinema Aliança, na base de sapateiro, porque eu não podia ir para o Liceu, o Glória, né? Eu ia para a Aliança, e a Aliança a gente ficava com os pés assim suspensos, porque em ladeirado o pessoal fazia xixi lá embaixo e descia aquela cachoeira. Aí eu ficava com os pés assim, ó. Acho que Ivan tá aí, Ivan Silene. Não bota aqui, não bota. Bota. É? É. Ele é do meu tempo, pergunta a ele. Era um negócio sério, uma gritaria. Quando o mocinho beijava a artista, a moça, rapaz, era uma gritaria. Os meninos iam à loucura, um beijo. Hoje ninguém liga mais pro beijo, o negócio quer mais. Beijo hoje é coisa de... O pessoal quer ver A sogra voar. Então, aí é que está. Às vezes a gente confunde certos estados com obsessão. E o psicólogo, coitado, não vai resolver. Ele pode ajudar muito, claro. Mas quem que vai resolver problema de ninguém? Me responda. Principalmente pagando. Que cria um profissionalismo, né? Estabelece um profissionalismo. Não há nada afetivo ali, não há carinho, não há amor, não é? Não há compaixão, não há nada. Aqui é diferente. Aqui é outra história. Ao lado afetivo, né? O amor, a solidariedade, a caridade moral. Mas lá não. Então, né? Por isso que pai está matando filho, filho matando. Quando o do Rio de Janeiro matou o filho, e a polícia chegou, ele não saiu não se livrou do flagrante. Ele disse, eu não aguentava mais. Foi a única coisa que ele disse. Eu não aguentava mais. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aqui em Salvador teve um caso. Agora não sei se aquilo é perturbação não, viu? Ele estava fazendo um jogo muito vivo ali. Eu tenho a impressão que aquilo não é loucura não.
Mas aqui teve um caso que foi até os tribunais. Era um aposentado. O sujeito vivia na sua casinha sozinho. Mas os moleques da área pintavam horrores com esse senhor. E jogavam pedra, quebravam a vidraça, batiam na porta, gritavam e puseram nele um apelido. Né? Não me lembro nem do apelido. Vamos ver aí, qualquer apelido aí. Né? Sei lá, macaco, vamos dizer assim. E todo dia para a porta dele dizendo, macaco, 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 macaco. O cara não aguentou mais, pegou um porrete e aí avançou dos meninos e matou um dos meninos. O menino morreu. Mas não era um menino pequeno, era já 11, 12, 13 anos. E ele foi a julgamento. E aí, no dia do júri, o advogado de defesa começou a excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor promotor, excelentíssimo senhor testemunha, não sei o que lá, e conselho de sentença, e aí foi repetindo aquilo, a mesma coisa, repetindo. Excelentíssimo senhor juiz, presidente, excelentíssimo senhor, ela vai 5, 10, 15, 20 minutos assim. Aí o juiz pegou aquele poeta, bateu com tanta força que quebrou. Eu não aguento mais isso, pá, seu pai. Ele disse, é assim que ele, ó, foi assim. O que está acontecendo com Vossa Excelência, aconteceu com ele. O cara foi absolvido. Viu? Ah, foi uma defesa fantástica, genial. Não disse nada. Não disse se era bom, se era ruim, se era aposentado, nada. Só isso. Tá vendo? Às vezes numa discussão em casa, eu mesmo sou pirracento. Ninguém discute comigo que eu fico repetindo de propósito. Eu repito as coisas. Agora, a pior de todas as réplicas é ainda o silêncio. Porque você está discutindo com a pessoa, ela calada. Quando você acabou, esse acabou arrasa, mata. É pior do que veneno de cobra. Dói, rapaz, dá vontade de botar no pescoço da... Acabou? É. Olha, eu sei, mas vem cá, aí é que está o problema. Existe em todos nós um criminoso? Existe. Claro que existe. Depende de quê? Da motivação. Da motivação. Aí quando eu vejo esses debilóides aí do movimento espírita, falando em equilíbrio interior, iluminação íntima, isso é asneira. É uma pessoa que fala assim, quando ela está bem com a vida, e a vida está de bem com ela. Mas se você está vendo, por exemplo, um parente seu, um pai, um amigo, descendo as escadas da miséria, da infelicidade, o que é que você faz? Você não tem recurso para ajudá-lo. Você faz o quê? Você sofre. Se você for uma pessoa que passou por um curso de equilíbrio interior,
é naquele momento que você está sendo testado ou testada. Então, mesmo uma pessoa equilibrada, o que é que vai dizer a um pai, a uma mãe que está descendo a escada da miséria? Vai dizer o quê? Oh, meu pai, isso é um problema natural, todo mundo sofre, porque o sofrimento é assim, é. Ele vai ouvir, ele quer que alguém resolva o problema dele, ou ajude a resolver. Que palavras de conforto, a gente pode fabricar milhares. Agora, resolver problema, aí é que está, é outra história. Exato. Claro, mas acontece que quando a gente, olha, quando a gente age passionalmente, a gente não raciocina. Ainda tem o problema do passionalismo aí. É como um aborto. A mulher, para se convencer que não está cometendo um crime, diz assim, não, o corpo é meu, eu faço dele o que quiser. Qualquer coisa, até um fiapo na roupa de uma pessoa, ele repara. Ele tem um poder de observação fantástico, né? E isso daí torna o maior detetive de Nova York, pelo poder de observação. Mas acontece que ele se coloca como observador, mas não parte daquilo que ele está observando. Ele de vez em quando dá umas mancadinhas, justamente por isso. Eu não cito aqui Benedetto Croce, que o espelho d'água que reflete a paisagem faz parte da paisagem? Hein? O espelho d'água que reflete a paisagem faz parte da paisagem. É todo observador, ele tem que se incluir naquilo que ele está observando. Senão vira presunção e idiotice. Claro, lógico. Ele cometeu um crime, mas acontece que os jurados se colocaram no lugar dele, e aí foi o que aconteceu. Eu também podia fazer a mesma coisa que ele fez. Em Nova York houve um caso muito importante, verdadeiro. Era um estuprador. O sujeito circulava por toda a cidade de Nova York, somente em Manhattan, né? A ilha. Aí ninguém sabia. Ele não deixava rastros. Era um cara inteligente, ele fazia isso de propósito, para provocar a polícia. Um dia veio um policial de Los Angeles para fazer parte da investigação e prender esse estuprador. Rapaz, em uma semana ele pegou o cara. E aí ficaram assombrados com ele, porque psicólogos, isso, todo mundo, está todo mundo desnorteado. Mas como você chegou à conclusão que ele ia dar esse ou aquele passo? Ele fez, é porque eu também sou estuprador, só que eu não manifesto, eu me controlo. Então, para se descobrir um estuprador, outro estuprador. Aí, resultado, ele sabia o que o sujeito ia fazer, porque se ele estivesse no lugar do cara, ele faria a mesma coisa. Tá vendo? Dá uma identificação. Olha, estabeleceu o quê? Uma sintonia entre os dois. É como na parte aqui espiritual. Por que eu sei lidar com o obsessor? Porque eu fui e ainda sou um obsessor. Graças a Deus. Quer dizer, a gente, em vez de ser bom para ajudar o que não presta, tem que ser
Tem que não prestar para ajudar o que não presta. É assim que a gente cresce. Porque eu sei dos passos dele, eu sei como eles agem, eu sei como é que eles se conduzem, as atitudes dele, eu sei de tudo. Por quê? Eu fui um deles e continuo sendo em escala menor, mas sou. Claro. Estão pensando que é brincadeira? Espírito elevado não se mete com obsessor, não. Não tem essa. Eu tenho que ser espírito aí, ó, da pesada. Porque senão, não adianta. Espírito elevado, se meter. Porque eles têm uma ética. Assim. É como o esquadrão da Os espíritos que trabalham comigo não tem negócio de escrúpulo, não. Pega os obsessores e dá uma porrada mesmo. Ele quer o quê? Meu irmãozinho, porque o amor depois dá kkk na cara do sujeito. Chega, pega um egresso de um carandiru da vida pra ver se ele vai fazer isso. e aí leve para casa e vamos evangelizá-lo. Primeiro evangelho estupra logo a pessoa, não é? É o primeiro evangelho. No primeiro. Não é? Não é assim? Quem é que leva? Ninguém vai levar. Ex-presidiário não tem vez na sociedade ainda. Não é? Agora, e obsessor? Que é pior do que um bandido desse, porque ele sabe o que a gente pensa, é invisível, pode estar em qualquer lugar onde nós estejamos, pode conduzir nossos pensamentos, conhece as nossas emoções, sabe motivar os nossos instintos, pode nos levar ao vício, à degradação. É pior do que um assassino. O assassino chega lá, matou, acabou. Não é? Ou não é? Então esse pessoal que anda pela rádio aí falando besteira não sabe o que é obsessão, nunca lidou, nunca teve assim contato com obsessor. Agora, tem uns que escrevem até livro, mas eu levei 3 anos na mediúnica lá e não vi um obsessor chegar. E quando chegava, meu irmão, calma, que não, e tal, e pronto. O pobre do obsessor engolia em seco. Aí, o que é que ia fazer? Só podia chegar espírito sofredor, aí ficava naquela, agora vou levar você para o passado, não sei o que lá. Uns até uma barbaridade. Eu vou botar você no dia que você morreu. Veja que miserável. Sem perversidade. O espírito fica lá se espremendo, coitado. Ninguém sabe do que ele morreu. E geralmente toda morte é dolorosa, não é não? A de Jesus foi, quanto mais a nossa. Então, eu vou ler aqui o negócio. Isabel vai digitar. O movimento e o tempo não podem criar por si sós o que não existe. Só evolve o que tem existência potencialmente ou em desenvolvimento. Nem envolve, não, evolve. É quando eu boto evolve, até em jornais por aí, eu boto envolve. Daqui a pouco vão botar engolve um dia desse. Né? Evidentemente, não se passa do não ser ao ser, nem da quantidade à qualidade. Vocês estão percebendo porque eu sou contra esse negócio de autoconhecimento, de equilíbrio interior? Vocês vão ver por isso aqui. Evidentemente, não se passa do não ser ao ser, da quantidade à qualidade, senão em virtude de uma existência e de uma qualidade análogas anteriores, de causalidade substancial que as compreenda e as modifique. Não se pode conceber nenhuma transformação, nenhuma mudança morfológica fundamental sem uma causa essencial, persistente, sem continuidade biopsíquica, sem um elemento organizador e diretor da matéria que leve em si mesmo, potencialmente, as possibilidades de suas metamorfoses. Entretanto, a continuidade biopsíquica não implica a continuidade morfológica.
As formas passam e desaparecem, mas a vida psíquica permanece. É ela que evolve, cadê a caneta? Emprestando pela reencarnação, progresso e perfeição às formas que cria. As espécies, tanto quanto os indivíduos, podem aparentemente desaparecer e deixar nos fósseis os vestígios de sua existência, mas a vida psíquica que as animava se projeta a outras dimensões para, mais adiante, animar espécies e indivíduos sem perder sua essencialidade psicodinâmica. Em suma, tudo é trânsito para alcançar formas e qualidades novas. Tudo está em perfeito vir a ser, sem ser jamais algo definitivamente concluído. Observe-se, porém, o que muda e se transforma continuamente através do processo palingenético são as formas e as qualidades, e não a essência. A essência é incorruptível e não evolve. Que evoluir no sentido biológico é evolver no sentido psíquico, intelectual. Então as qualidades, sim, mas a essência, não. E tem mais. O processo de desenvolvimento, ou o processo de aprimoramento das qualidades, se faz de ordinário, independentemente da vida consciente. Quem processa todo o evolver é o espírito, tomando como pressupostos a experiência da vida consciente. É onde se resolver os problemas criados pelo indivíduo. Por isso que Kardec disse uma coisa interessante. A lei de Deus não disse, está inscrita no espírito, disse na consciência. Enquanto o homem exercitar a sua consciência, a lei de Deus estará com ele, regendo todo esse processo. Quando ele houver uma fusão, como disse Gelei, do consciente ao inconsciente, né? Quando houver uma fusão do consciente com o inconsciente, e aí a essência emergir, a própria lei de Deus fará parte e faz parte da essência. Entenderam aí? Isso foi um espírito que me deu, eu lá no meu gabinetezinho brasileiro de leitura, né? Eu não me lembro a data, já tem uns 5 anos isso. Então, o problema todo é consciente. Então, quando a pessoa pensa em se auto-aprimorar, em se auto-equilibrar, é uma imbecilidade. Que o espírito não precisa de equilíbrio, que ele é equilibrado. O desequilíbrio vem pela vida consciente. Para chegar, é um jogo fantástico. É uma dialética divina, fabulosa. Deus, acho que joga com a gente. Ele quer que através desse processo consciente, nós encontremos a nossa própria essência. É um desaguar, né? Na verdade, é um estuário a essência. Hein? Desafio. É um desafio, não é um sofisma, não é? É um desafio. Então, toda tentativa do indivíduo em se melhorar é inútil, porque ele segue um rumo natural de determinados procedimentos, regras e normas criados não por Deus, mas por ele mesmo. Ele não pode, por exemplo, no estádio desgraçadamente moral em que vivemos, nós não podemos ser santos. Ainda não há lugar para isso. E se há santo, foi criado pela imbecilidade humana. Então o santo é fruto de determinados delírios humanos. Nós elegemos, por exemplo,
Até mesmo os próprios taumaturgos, Buda, Confúcio, Lao Tse, até o próprio Jesus, foi o que fizeram na Europa com Jesus. Endeusaram Jesus. Tiraram Jesus da sua mundividência realística, não é? Ou sua mundividência dentro da realidade em que ele se colocou, chamando todo mundo de raça de vida, hipócrita e companhia limitada, e aí levaram Jesus para uma mundividência divina. Tiraram do rol da humanidade para criá-lo como Deus. Foi uma das grandes os grandes problemas criados pelo homem. Para ele anda na Palestina sozinho, descalço, com a sandália, não tem onde morar, não tem lugar nenhum para ir. Aí era um João ninguém. Ele não tinha nada. Ele só tinha a palavra fácil e a crítica. Aí os europeus tiraram Jesus daí e puseram em outro lugar. Deram-lhe uma aparência europeia e uma condição de ser divino. E aí criaram aquela trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Aí que tem aquele negócio da internet. E onde fica Minas Gerais? Né? Então, Pai, Filho, fizeram isso para criar uma dialética em nível divino e tornar a figura de Jesus inquestionável pelo mistério. Isso é mistério. Olha, o negócio foi muito bem feito. Pareceu o Agostinho Agostinho Santo, não. Santo Agostinho estava no meio. Tomás de Aquino estava no meio. Pico de Mirandola estava no meio. Essa turminha toda estava no meio. E todo mundo engole. Aí quando eu falo aqui, aí sai gente aí de que eu estou falando aqui porque vocês têm uma percepção, né? Não digo extrasensorial, mais apurada, são mais estudiosos. Mas segunda-feira eu fui falar alguma coisa aí, saiu todo mundo aí apavorado comigo. Eu estava acabando com a religião. Então os espertos criaram um Jesus que não tem nada a ver com a etnia judaica, não tem nada a ver com a Palestina. Um Jesus que parece que nasceu em Roma. É ou não é? E todo mundo engole. Até Fernando Henrique estava numa procissão aí do fogaréu, com a vela na mão, lá em Paraty. Ele é o que? Socialista, não acredito. Estava lá com a velhinha dele. Quer dizer, não a velhinha dele. Estava a velhinha e a velhinha, né? Ele até disse uma vez, tudo acaba em pizza, Ruth, né? E acabou mesmo. Bom, eu vou botar. Não há, em verdade, descontínuo na evolução biopsíquica. Não há. Só a aparência das formas materiais transitórias pode fazer supor tal descontinuidade. Apenas nihilistas, para quem essas formas materiais em si mesmas e as suas transformações constituem a única realidade, podem negar a continuidade da vida psíquica, isto é, a sobrevivência do ser após a falência do corpo e sua reencarnação. Heráclito de Éfeso, que se afirma ter sido o primeiro filósofo a pensar dialeticamente, dizia: tudo passa, nada é, tudo chega a ser. Nenhum homem se banha mais de uma vez nas mesmas águas de um rio. Né? Ele cai ali. Se ele subir e cair na mente, são outras águas. Né? Então, minha gente, isso aqui foi um espírito que me deu, não sei, não assinou, não sei quem é, nem quero saber, nem me interessa.
que o importante é o que a gente faz, e não o que assina o que faz, ou às vezes o que assina o que não fez. Né? Então isso aí é muito importante. Agora vamos ver rapidamente aqui, são 5 e pouco, o Antigo Testamento, para vocês não ficarem se queixando que adquiriram a monografia e que eu não falei nada. Vocês conhecem o Antigo Testamento? Todo protesto, mas Quem já leu aí, levanta a mão. quase todo. É um pouco. Espera aí. É bom contar. É um pouco. Tem 1, 2, Pouco. 3. Olha, não vale fingir, os espíritos estão olhando. É um pouco. Hein? Quem já leu a Bíblia e seus absurdos, já é alguma coisa. Quem não leu, tem aí embaixo, né? Mas ali é umas partes. Olha, minha gente, uma vez no centro de convenções, eu estava num congresso, tinha umas 800 pessoas. Eu perguntei, quem já estudou os 4 evangelhos aí? Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha, uns gatos pingados de 800 pessoas. E ainda dizem que eu sou radical. Quer dizer, são pessoas que não estudam, né? Dão a impressão que estudam, mas não estudam. Então, a Palestina, onde se encontra atualmente o Estado de Israel, entre o Egito, Mesopotâmia, hoje Iraque, a Fenícia, hoje o Líbano, e a Arábia, formavam uma faixa de terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. É engraçado que nessa área floresceram as mais importantes civilizações do planeta. Os fenícios eram exímios navegadores, os egípcios, não é? os que eram os persas, não é? Que hoje é o Irã, foram o primeiro mundo à época. Hoje não. É aí que a gente tem que parar para pensar sobre isso. Porque se os egípcios obedecessem a um processo de desenvolvimento e de evolução, hoje o Egito seria uma potência. Mais avançada do planeta. Seria uma coisa assim fantástica. E por que não é? Não houve intervenção americana, né, inglesa. Porque quando os ingleses chegaram lá, no Egito, nessa área, e roubaram tudo, quase tudo, a civilização já estava decadente, já tinha acabado. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas se fosse levar em consideração um processo natural, A Grécia, não é verdade? a Grécia mesmo, como? Pode ser, eu sei que ninguém explica. Os egípcios, olha, lá no Iraque tem uma cidade chamada Babilônia, era Babilônia. É Eufrates e Tigre. Os jardins suspensos da Babilônia, foi uma civilização assim fantástica. Os hebreus aprenderam lá na Babilônia e aprenderam no Egito. Foi lá que a civilização hebraica se constituiu. Eles assimilaram muito conhecimento do pessoal da Mesopotâmia como dos egípcios. A cultura deles não é uma cultura própria, não, é emprestada. Cosmopolita. O negócio é por aí, é resultado.
A posição geográfica marcou a história da Palestina, tornou-se área de passagem para os mais diversos povos. Esta situação favoreceu o desenvolvimento comercial de várias cidades que eram escalas nas rotas caravaneiras. A Palestina foi também a área cobiçada pelos grandes impérios e tornou-se campo de batalha de inúmeras guerras. Era habitada pelos arameus, cananeus e filisteus, quando chegaram os hebreus. E aí vocês sabem que cananeus, arameus e filisteus levaram fumo, né? Principalmente de Deus, que Deus ia à frente dos exércitos, né, dos hebreus, para dizimar os filisteus, quer dizer, os filhos que não eram deles, né? Filisteus. Os cananeus, que tomavam uma cana lera, né? E o arameu, que gostava de ficar pulando o arame, né? Então, esses povos sofreram horrores na mão de Deus. Parece até que Deus só criou os hebreus, não criou mais ninguém, não é? Parece ver a maluquice. Bom, os hebreus, a palavra significa povo do outro lado do rio. Eram de origem semita, que vem de Sem, filho de Noé. E iniciaram seus deslocamentos por volta do 2º milênio AC. Vocês sabem quem é Noé, não sabem? Já viram falar na Arca de Noé? Ah, isso você já viu, porque o americano resolveu distribuir cultura para tudo quanto é lado, né? E aí tem a Arca de Noé. Tinha um casal de cada bicho. Agora, eu não sei como foi que Noé fez para arranjar elefante, quer dizer, animais que só existem em determinadas partes do planeta, que foram reunidos tudo junto. Agora, não sei se tinha casal de barata, de percevejo, de lacraia, de cupim. Se tivesse cupim, desgraçava com a arca mesmo. Eu acho que cupim não entrou lá, não. Percevejo. A é de Sergipe. Cupim se lenhou, porque não ia fazer da arca merenda, viu? Pode ser. Pode ser que tenha cupim banguelo, né, não? Só ficava chupando a madeira. Bem, por volta do 2º milênio AC, no tempo do primeiro império da Babilônia, sob o reinado de Hammurabi. Aí é que vem o Código de Hammurabi. Já viram falar no Código de Hammurabi? Foi de lá que o Alcorão se inspirou, porque tinha aquela sentença do ladrão: se ele roubava, ele tinha a mão esquerda cortada; se reincidia, cortava outra mão; se voltava a roubar, aí matavam. Aí não tinha para onde correr. Era isso que fazia. Eu acho que está precisando do Código de Hammurabi aqui no Rio de Janeiro urgentemente. Resolvi essa questão num minuto. Tá igual, olha, todos os estupradores deviam ser castrados, virava eunuco. Aí fazia, eu nunca. Não? Virava eunuco, pronto, não matava nem nada. Tirava mesmo, né? Hein? Já imaginou um castigo miserável? E deixava solto, não precisa nem prender. Não tem, é inofensivo agora. Deixava lá. Aliás, no Egito, nas grandes civilizações, havia os eunucos, porque tomavam conta dos haréns. Das mulheres do... As mulheres do sultão, do rei, do... o negócio... A segurança completa, quando elas estavam... Agora, não sei por que botavam eles... tomar conta do período menstrual. Sabe o que? Se botasse mulher, ia ter confusão. Assaltava. Fofoca, intriga, disse-me-disse. Ele era o maior fofoca.
Elas reagem logo. É uma classe desunida, mas Mulher é uma classe de é. Quando faz. O homem é mais unido, né? É mais solidário. corporativo. É corporativo. A mulher não. Ela é corporativa, ela tira o corpo. É dissidente. A mulher sempre foi dissidente. E a mulher é mulher, viu? Mulher é mulher. É. O quê? A mulher tá brilhando mais do que o homem, tá? Brilha demais. Ela tá usando bombril até. É mil inutilidades. Ó, você também Hein? se perdoa, é ordinário. O quê? Eu sei, eu sou um só. E vocês mulheres são muitas. Aqui é mesmo que Medeia. Hein? Bom, eu só garanto por mim. Ai, ai, é isso mesmo. É isso aí. Toma. Mas é isso mesmo. Hoje em dia a coisa está muito liberal. Bom, famoso pelo seu código de leis, apresentando como uma das características a pena de talião. Olho por olho, dente por dente. Foi de onde Moisés tirou essa sentença. Não é olho por olho, não. É olho por olho, dente por dente, perna por perna, dedo por dedo. É tudo. Eu não sei se incluíram a parte, não é? Vá-se embora aí, vá. Eu não sei. Vamos em frente. Mas deve ter, né? Que é o mais importante. Pula esse detalhe só. Os hebreus. A palavra significa. Ah, peraí, já tem aqui. Os hebreus são de um dos povos que mais influenciam na formação ético-religiosa da civilização ocidental. Ao contrário da maioria dos povos da antiguidade, distinguiram-se pelo monoteísmo, baseado na fé em Deus único, Yahvé, considerando Criador de todo o universo e Senhor de todos os homens do mundo. Então, se vocês acreditam em Deus, é esse o Deus. O Deus também do catolicismo, dos protestantes, dos muçulmanos. Esse é o único Deus. É esse o Deus que nós conhecemos. Agora, o verdadeiro Deus eu não conheço. Nunca fui apresentado. Foi na religião hebraica que o catolicismo assimilou uma série de fundamentos doutrinários, como, por exemplo, o conceito de Deus único, as narrativas sobre a criação do mundo e os 10 mandamentos da lei de Deus, que são 10 asneiras. São 10 bobagens. Não furtarás. Né? Não matará. É o que mais furta. Não desejará a mulher do próximo. É o que mais se deseja. O homem da próxima. Principalmente quando o próximo está bem próximo, tá entendendo? Agora não disse ao contrário, né? Não desejarás o homem da próxima. Não desejarás o homem. Isso quer dizer que está liberado por omissão, né? Está liberado. Está liberado. É. Só é pecado quando se deseja a mulher do próximo. Mas quando se deseja o marido da próxima, não é pecado, não é? Não daquela frase em latim, se elege, não é? É nulo crime sine leges. Quer dizer, não há crime sem lei que o prescreva, né? Então, podem ficar à vontade que não é. Por isso que é uma lei machista. Deus era feminista.
Desde quando você já Porque desde fazer o que é proibido. tá hoje demais. Mas é ou não é verdade? Tudo que é proibido não é bom, não? Não atrai? Ou mata e engorda. É por isso, é uma questão da inflação. Você sabe o que é inflação, né? Quando a oferta é maior do que a procura, enjoa. Agora, quando a oferta é menor do que a procura, aí a coisa evolui, né? Por exemplo, Lula, o governo de Lula, disse que ia oferecer fartura ao povo, não é isso? Ele ofereceu, foi fratura, todo mundo está fraturando pé, braço, cotovelo, o diabo aí, né? Não é isso? E tem o problema da fome zero. Essa já é zero mesmo. É zero. Agora repare uma coisa, existem remédios que tem lá escrito, tomar após as refeições. E aí, mas não tem. Que refeição? Não vai poder tomar o remédio, né? Bom, enfim, o cristianismo incorporou grande parte das tradições religiosas dos hebreus que foram transmitidas através do Antigo Testamento, cujo número de livros corresponde a quase 2/3 da Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego tabília, ou seja, os livros. Era sinônimo de que os antigos denominavam escrituras. Podemos dizer que a Bíblia é uma coleção de livros diversificados no fundo e na forma, porém unificados pela atitude religiosa com que são lidos na sinagoga, na igreja, no templo e nas reuniões de cristãos em geral. A Bíblia apresenta duas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento também vem do grego, diateque, que significa aliança, herança, testamento, e por sua vez do hebraico, berit, que significa apenas aliança. A Bíblia Católica é composta de 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia hebraica, entretanto, exclui o Novo Testamento e todos os livros do Antigo Testamento, cujos originais hebraicos não foram encontrados, e os escritos diretamente em grego, Judite, Tobias, Macabeus e tal. Com essa exclusão, ficam apenas 39 livros. Portanto, as Bíblias não católicas são compostas de 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Está vendo aí como são as coisas? É uma questão humana a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. É cultural. É um problema cultural. Bíblia não tem nada a ver com Deus. Vou repetir, hein? Ali não é a palavra de Deus. Que Deus não é falar por ignorantes. E tem uma coisa, ele esqueceu de fazer revisão do que falou. Quer dizer, a Bíblia que se conhece é essa de quantos mil anos, né? Então, Deus falou para um povo bárbaro, ignorante, beligerante, analfabeto. Quer dizer, será que a palavra dele tem validade no nosso tempo? Fala de uma moral que não mais existe, porque nós corrompemos tudo. Fala de procedimentos que não tem mais sentido. Então as coisas teriam que ser renovadas e não são, para adequar todo o ensinamento de Deus, se é que ele ensinou alguma coisa, que eu não acredito, ao nosso tempo. Aí é que está a grande dificuldade. Outra coisa, sobre o Antigo Testamento, podemos dizer que é a parte dos livros sagrados do cristianismo, escrito antes de Jesus Cristo, antes dos evangelhos. Os 39 livros que o formam se apresentam em 4 grupos: a lei, que é a Torá, com 5 livros do Pentateuco,
Os primeiros profetas, Nevium, Ricone, Josué, Juízes 1 e 2, de Samuel 1 e 2 e dos reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os escritos com um livro poético, 3 livros poéticos, de Jó, Salmos, Provérbios, etc. Quanto aos 5 livros do Pentateuco, que é a chamada Torá, porque, por exemplo, certos hebreus ortodoxos só leem a Torá, mais nada. A Torá são os 5 livros de Moisés, né? A Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico e o outro. Não, Josué é depois. Então são esses 5, né? Eles só estudam esses 5 livros, porque eles acham que os outros livros foram acoplados à Torá e são divergentes entre si, até na questão cronológica, de datas. Há uma confusão muito grande. Então eles preferiram ficar apenas com 5 livros. O Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico e Números. Só esses 5 aqui. O Êxodo, vocês viram que foi comemorado agora com a Páscoa, não é? E Páscoa, eu sempre digo, não tem nada a ver com Jesus. Absolutamente nada. Então ninguém vem para cá dizer que Páscoa é Jesus, é ressurreição, porque isso é maluquice. Tem nada a ver com Jesus. E não tem nada a ver com ovos, nem com coelho. Eu acho que não devia ser coelho da Páscoa, devia ser galinha da Páscoa, né? Por causa dos ovos. Porque coelho não põe ovos. Pelo menos até agora ainda não puseram ovos, né? Principalmente de chocolate, derretia tudo, com a quentura, né? Saía tudo em pasta, né? Existe uma cultura, existe a temperatura natural que derrete mesmo. Bom, pois é. Então o Êxodo se divide no Sinai, Decálogo e Código de Aliança. O bezerro de ouro e novas tábuas da aliança. Vocês sabem qual é o bezerro de ouro? Moisés, quando foi para o Sinai, Monte Sinai, alguns historiadores acham que ele nem passou perto do Monte Sinai, né? Ele ficou lá para Deus gravar os 10 mandamentos. Ele mesmo estava gravando, ele mesmo que inventou aquilo, baseado na Babilônia e todas essas maluquices. Quando ele desce com aquilo, os hebreus estavam cultuando um bezerro de ouro. Pegaram o ouro de todo mundo e fizeram um bezerro. Só deu para um bezerro. Eu acho que ia ser um boi, mas o ouro, a quantidade era menor. Fizeram o bezerro. Eu acho que estavam programados fazer um carneiro. Mas como a arrecadação foi maior, aí fizeram um bezerro, não deu para a vaca, não é? Resultado, ele mandou matar 3.000 numa sentada só. E estava lá escrito, não matarás. Está vendo? Agora, tráfico de influência. Um dos líderes do tal culto ao bezerro era Arão, irmão dele. Aí salvou. Ele não mandou matar Arão. Está vendo? Isso é tráfico de influência. Está vendo vocês? Devia matar Arão. Bom, Número, Levítico é escrito tipicamente sacerdotal. O sacerdócio era exercido pela tribo de Levi.
Este livro é um ritual certamente elaborado em grande parte depois do exílio. Muitos crentes pensam que o Levi é uma espécie de um manual técnico que orienta os sacerdotes nos pormenores das cerimônias, o que não é. Números, uma mistura de narrativas e de ritos. Chama-se número porque enumera tribos. Gira em torno das vicissitudes e vitórias do povo de Israel, desde o Monte Sinai até chegar às fronteiras da chamada Terra Prometida. Não é? O Deuteronômio é o último livro de Moisés. É uma segunda edição da lei. Este código de leis foi provavelmente preparado pelos escribas de Ezequias para reunir os judeus na queda de Samaria, porque tanto Números como Deuteronômio como Levítico não foram escritos por Moisés. Ele não escreveu esses 3 livros, Levítico, Números e Deuteronômio. Porque o Levítico pertence à tribo de Levi. É um histórico justamente dos aspectos sacerdotais, né, sacramentais, usados pela cultura, ou melhor, pela tribo de Levi. O Números é uma mistura de narrativas e ritos. E o Deuteronômio, que seria o último livro de Moisés, foi preparado pelos escribas. Por quê? Porque quando acabou o Êxodo, quando o livro do Êxodo acabou de ficar pronto, Moisés morreu. Aí escreveram esses 3 e incluíram no Pentateuco. Então, na verdade, Moisés só escreveu 2 livros e não 5. Está vendo? Bom, chama atenção a mensagem que os 4 livros precedentes contêm. A maior preocupação desta obra é apresentar o Deus único ao seu povo. Agora, não é um Deus paternal, não. É um Deus cruel, um Deus tirano, um Deus genocida, um Deus que manda matar, desgraçar com todo mundo. Esse é o Deus. E o Novo Testamento é o trabalho, a vida e a obra de Jesus. Mas há autores que contestam porque não houve aliança entre Jesus e o povo. Não houve nada disso. O Novo Testamento não é uma aliança, não existe um Novo Testamento. Existem sim os evangelhos, que ninguém sabe quem escreveu. Segundo João, segundo Pedro, segundo Mateus, ninguém sabe. Porque quando foram escritos, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos. Todos. Ora, se foi escrito 80 ou 90 anos depois da morte de Jesus, todos já estavam mortos. Não é? Então tudo aqui é baseado na tradição oral. E por isso que eles são contraditórios entre si. Há muita contradição, há muita coisa errada, até questão de datas. Há muita confusão nesses 4 evangelhos. O melhor evangelho que tem é o de Tomé. Eu acho que já estão vendendo nas Paulinas. Adquiram e vocês vão ver que de Tomé. Peguem de Tomé e vocês vão ver que os 4 estão lá. É tudo copiado. Então, minha gente, aqui tem os paquiatas, tem Abraão, não é? Tem Abraão, tem o Êxodo, Levítico, vocês leem em casa, tudo direitinho. Tem uma biografia de Moisés. E aqui atrás tem uma oração. Eu não sou muito de oração, mas em respeito a quem
a priceia, como diz o Tabarel, né? Eu vou ler para vocês essa oração, tá bom? Para finalizar. Pai nosso... Não, você que vai. Deixa eu entrar lá. Eu vou pro outro lado. Que aí não puxa. Mãe nossa que está em nós. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja.